Boa noite, irmãos e amigos. Muito bom poder trazer essa palavra para vocês. Estamos num momento bem diferente da nossa história. Estamos tendo que aprender até a viver isolado. Ainda bem que temos a conexão, né? O mundo conectado, que nos permite, de certa forma, conversar com os irmãos, com os familiares, com os amigos. Mas estamos aqui, cada um em sua casa, respeitando as orientações dadas pelos governantes, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos respeitar os nossos governantes, e é isso que estamos fazendo. E por isso, neste momento onde deveríamos estar ali na igreja, em comunhão, estamos aqui postando essa palavra, para que possamos fixar esse horário do culto de domingo como um momento a mais, ou manter esse momento para que possamos ter a comunhão com a palavra. De certa forma, todos os irmãos vendo este vídeo ao mesmo tempo também possam estar em comunhão através da oração e do pensamento. E não podemos esquecer que a igreja somos cada um de nós. E nosso relacionamento com Deus, nesse momento, a leitura da palavra, a oração, deve se intensificar até. Devemos estar pedindo não só pelos nossos familiares, mas pela igreja toda, pelo país, por países no mundo que estão passando por muitas dificuldades. Nós vemos lá a Itália, o exemplo triste de muitas pessoas morrendo, porque não tomaram as medidas no momento correto. E isso nos leva a fazer vários questionamentos. Toda essa situação nos leva a pesquisar, a buscar informações na internet, a saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Só temos que tomar cuidado o que vamos ver, o que vamos divulgar, porque tem muita coisa ruim por aí. Tem muita fake news, muita gente inventando história. Isso nós temos que cuidar com relação a esse vírus, a essa pandemia que está tomando conta do mundo todo. E tudo isso também nos leva a questionamentos a Deus. É comum isso, né? E de certa forma isso é bom. Só temos que tomar o cuidado de esse questionamento não nos afastar de Deus, mas sim buscarmos a resposta na palavra, de certa forma que isso nos aproxime de Deus. E isso é comum para o crescimento. Quem tem criança sabe muito bem o que eu estou falando, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento. E nesta fase, as perguntas são constantes. Por que isso, por que aquilo, por que não, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E esse questionamento leva ao crescimento. Quando nós estamos fazendo algum tipo de estudo, seja ele para a nossa formação profissional ou dentro da própria palavra, também surgem os questionamentos, as dúvidas, e todas essas questões nos levam a buscar as respostas que nos levam ao conhecimento e nos levam ao crescimento. E por isso nós devemos seguir dessa forma. E por isso eu pensei, meditei, busquei orientação de Deus quanto à mensagem para trazer para os irmãos. E a palavra que veio na minha mente foi: questionamento traz crescimento. Devido a todo esse momento que nós estamos vivendo, a todas essas questões que nós estamos passando, então buscando esse questionamento na minha meditação, eu fui a 2 textos na palavra de Deus de questionamentos que nos levam a entender como é importante essa questão em nossas vidas. Nós vemos lá em Salmos, em Abacuque, vários momentos onde ocorreram questionamentos a Deus. Abacuque é mais evidente, né? Nós vemos ele questionando Deus por que Deus deveria castigar o povo de Israel pelo afastamento de Deus. E Deus mostra para ele, e após todo aquele questionamento que ele fez, ele reconheceu a grandeza do Senhor. Vemos um outro exemplo de questionamento a Deus, um exemplo de uma afronta direta a Deus, mas que termina com um bom resultado. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, os seus aplicativos, lá em João,
capítulo 20, versículos 24 e a 29. E vamos ver uma parte da história de Tomé. A palavra de Deus diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. A palavra de Deus é muito rica nos exemplos e nos mostra seres humanos normais. E é isso que eu sempre repito para os irmãos, que me traz mais uma das várias admirações que eu tenho ao nosso Deus. Porque Deus, como soberano, poderia colocar as coisas de uma forma diferente. Ele poderia nos impor a palavra, ele poderia nos impor a forma de agir. Mas ele nos dá exemplos. Ele nos dá exemplos de pessoas normais, com suas dúvidas, com suas dificuldades. Tudo isso, irmãos, para nos mostrar que é possível o relacionamento com Deus, mesmo nós sendo falhos, fracos, mesmo muitas vezes duvidando do poder de Deus, como ocorreu com Tomé. Pensa como devem ter achado Tomé um maluco. Logo nos versículos 24 e 25, Tomé já logo diz: eu só acredito vendo. Tem até um ditado popular, né, sobre isso: tem que ver para crer, né? E Tomé já foi logo dizendo isso, ele não acreditou no que os discípulos lhe disseram. Veja, temos que considerar que Tomé tinha um relacionamento com Jesus, pessoal e literal, né? Quando eu falo pessoal, porque ele conviveu de verdade com Jesus, homem, e ele acompanhou todo o desenvolver do ministério de Cristo na terra. E mesmo assim, ele não entendeu a ressurreição de Cristo. Ele precisou ver, e ele fez esse questionamento. Mesmo deixando os seus irmãos, os discípulos, assustados e até duvidando da fé de Tomé. Jesus poderia ter exterminado Tomé, dito: esse cara não crê em mim, né? Então vou tirar ele fora dos discípulos e vou seguir com os que creram. Mas não. Deus é misericordioso, irmãos. E Ele nos mostra a cada dia por que devemos ter fé e por que devemos crer. Ele está preocupado, Ele quer resgatar a cada um. E foi isso que Jesus fez, como vemos lá nos versículos 26 e 27. Ele foi lá na reunião dos discípulos novamente. Ele não foi por acaso, ele sabia que Tomé estava lá. E ele foi com um propósito: mostrar para Tomé as feridas, os pregos. Ele foi mostrar para Tomé por que ele deveria crer. E aí nós vemos na sequência Tomé caindo por terra. Nós vemos nos versículos 28 e 29, Tomé dizendo: Senhor, meu Deus e Deus meu. Reconhece a grandeza de Deus. Eu fico imaginando a vergonha de Tomé naquele momento. O sentimento dele por ter duvidado de seu mestre, o mestre que ele acompanhou há tanto tempo, e ele duvidou. E Jesus responde para ele: porque viu, você creu? Faz um questionamento para ele.
mas Jesus também completa dizendo: felizes os que não viram e creram. Aqueles como nós não presenciamos a ressurreição de Cristo. Nós não estávamos lá, mas nós cremos que Cristo ressuscitou. Nós cremos que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para nos salvar. Nós cremos que Ele pode resgatar o perdido, que Ele pode tirar todas as nossas dúvidas. Então, o questionamento de Tomé foi respondido. Ele foi buscar na fonte a resposta. E onde nós podemos buscar as respostas? Se nós tivermos alguma dúvida com relação à obra de Deus, com relação ao que Deus tem feito por nós, com relação ao projeto de Deus para as nossas vidas, que é salvar a todos nós podemos tirar nossas dúvidas na leitura da palavra, através do estudo da palavra de Deus, através de participarmos da vida da igreja, da comunhão com os irmãos, de aprender com os irmãos. É aí que nós devemos buscar tirar as nossas dúvidas. Então é pecado ter dúvida? É pecado em algum momento questionarmos a nossa fé? Não, isso não é pecado. É pecado isso nos levar ao afastamento de Deus. Por isso, quando tivermos um questionamento com relação a Deus, vamos buscar na palavra, vamos buscar nos irmãos que são maduros na fé, vamos buscar no seu líder de grupo familiar, nos presbíteros da igreja. É aí que nós devemos fortalecer a nossa fé. Mas eu quero falar de um outro questionamento. Esse que nós vimos como exemplo de Tomé foi um questionamento com relação à fé em Deus. Mas eu quero comentar um outro episódio na palavra de Deus sobre um questionamento entre irmãos. E um episódio que eu acredito ser um dos mais tensos expostos na palavra de Deus com relação ao relacionamento entre irmãos. Isso falando do Novo Testamento. Temos aqui 2 líderes da igreja, face a face, num conflito sério, um conflito que poderia ter tido desdobramentos catastróficos, mas depois nós vamos ver no decorrer do texto que isso não aconteceu. Estou falando do conflito entre Paulo e Pedro. Tanto Paulo quanto Pedro são reconhecidos cristãos, homens de Deus, que sabiam que era ser perdoado através de Cristo Jesus, tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Então são homens os quais nós não temos dúvidas de serem discípulos, de serem seguidores fiéis de Jesus. Mas mesmo assim tiveram um conflito. E esse conflito que eu quero falar para os irmãos em Gálatas, está relatado em Gálatas capítulo 2, e vamos ler somente entre os versículos 11 e 16. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Vemos aí que Pedro foi fraco naquele momento. Ele cedeu às pressões dos fariseus. Existia um conflito que os irmãos podem ler depois toda a história,
pode ler em Gálatas, pode ler lá em Atos dos Apóstolos, sobre esse problema que existia ali. Nós estamos num momento da história onde Paulo estava evangelizando os gentios, ou melhor, os não-judeus, e estava formando igrejas com isso. E Pedro também começou a andar entre e com os gentios. Só que nós estamos num momento onde Pedro estava lá, junto com os gentios. Imagina, estavam ali com os irmãos todos, conversando em comunhão. De repente chega os judeus. O que Pedro fez? Saiu de mansinho e se afastou dos gentios, temendo uma represália dos judeus, indo contra tudo aquilo que ele conhecia e sabia da palavra de Deus. E Paulo, nesse momento, se preocupou com o destino da igreja. Ele pensou, gente, se eu deixar isso para lá, pensa a divisão que isso pode causar. Pensa o problemão que isso pode ter lá na frente. Nós vamos ter a igreja dos judeus e a igreja dos crentes adorando o mesmo Deus? Como que isso vai ser? Não tem como ser. Todos nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E aí então, Paulo decide falar isso publicamente para Pedro, para mostrar também para todos, não só para os judeus, como para os gentios, a importância da união. Esse era o objetivo de Paulo. Ele não queria envergonhar Pedro, desacreditar Pedro diante dos gentios, nada disso. Ele só queria ressaltar que é importante a comunhão entre os irmãos. Pode haver discórdia, pode haver desavença, pode haver formas diferentes de pensar, pode haver culturas diferentes, que era o caso aqui. Isso era uma questão cultural, era uma questão da cultura judia contra a cultura dos gentios. E os judeus estavam querendo transformar a cultura de todos os povos para serem iguais a eles. E não é esse o sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para todos quanto o receberam. Todos nós podemos receber na nossa cultura, na nossa forma. É certo que temos o manual de conduta do cristão que está na palavra de Deus. Todos nós temos que obedecer às orientações da palavra de Deus. Isso é certo. Mas o ponto aqui não era esse. O ponto aqui era uma questão cultural, e por isso que Paulo então questiona Pedro publicamente, porque a ação dele foi pública. E aí Paulo passa a questioná-lo no trecho em que nós lemos aqui de Gálatas 2, 11 a 16. Essa atitude mostra que nós podemos ter diferença, mas não podemos ter divisões. E é isso que nós devemos guardar. Não podemos querer forçar que as pessoas pensem igual a gente. O que nós devemos cobrar, isso sim, é a conduta cristã correta, dentro da sua cultura, dentro da sua forma de pensar. Isso é que nós devemos cobrar um dos outros, mas não o pensamento igual. A igreja é um corpo, é comparada com um corpo, como Cristo Jesus o faz muitas vezes. Cristo é o cabeça, ele coordena tudo, e cada um tem uma função, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um agir, mas todos temos que seguir o cabeça, que é Cristo, e é isso que é importante. Então, irmãos, havendo uma discórdia por questões, eu vou colocar essa questão como uma questão rasa, porque era uma questão que se discutia a circuncisão. Veja, os judeus queriam que todos os gentios fossem circuncidados também. E os irmãos podem ver isso com mais clareza lá em Atos 15, onde existiu o concílio para discutir isso. E o concílio decidiu, então, que não haveria essa necessidade, que cada um poderia seguir a Jesus conforme a sua cultura. Esse era o ponto aqui desse texto. E que poderia, de uma coisa simples, de certa forma rasa, ter acabado com o desenvolvimento da igreja, ter causado divisões lá no início. E isso, graças à atitude de Paulo, creio que orientado pelo Espírito Santo de Deus, não aconteceu.
E por essa discórdia, por essa desavença, Paulo e Pedro viraram inimigos mortais? Não. Nós não temos detalhes do desdobramento disso na palavra de Deus, talvez porque não seja importante e o Espírito Santo de Deus não desenvolveu isso, mas nós sabemos, através da palavra de Deus, que eles foram pedras fundamentais para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja e caminharam juntos na mesma fé, mesmo tendo esse momento de discórdia. E é esse um ponto a destacar. Mesmo em alguns momentos, tendo uma discórdia no pensamento, desde que não seja algo contra a palavra de Deus, que a gente possa seguir caminhando juntos, que a gente possa seguir na mesma fé, no mesmo propósito. Vemos aqui dois exemplos, dois momentos onde pudemos estar vendo diferentes situações de questionamento. Uma a Deus e outra entre irmãos. E nós vemos as conclusões que foram vitoriosas. Que isso possa servir para as nossas vidas, meus queridos. Que a gente possa realmente ter os nossos questionamentos, aproveitar esse momento de estudo da palavra, que eu creio que muitos estão trabalhando em casa, outros estão de férias, e os que estiverem em férias podem aproveitar mais esse momento de dedicação ao estudo, à palavra de Deus, podem dedicar mais momentos de leitura da palavra, de oração. Isso tudo vai e pode até trazer alguns questionamentos, mas que esses sejam resolvidos tudo à luz da palavra de Deus, que a gente possa andar corretamente de acordo com o Evangelho, que nós usemos as nossas inquietações e dúvidas para o crescimento, que nós possamos tirar as nossas dúvidas com Deus através da palavra como Tomé fez, que nós possamos conversar entre os irmãos e tirar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, sempre com o propósito de crescimento, que possamos sempre à luz da palavra levar a nossa igreja ao crescimento e a adorar a Deus. Que todos tenham um domingo, um final de domingo abençoado, uma semana abençoada por Deus, que possamos passar por esse momento de reclusão o mais rápido possível, que possamos estar nos apoiando um ao outro. Isso significa o apoio espiritual, o apoio em oração e o apoio às necessidades. Aqueles irmãos que porventura tiver alguma dificuldade, não deixem de nos procurar e de realmente estar recorrendo à igreja, que a gente possa estar fazendo o nosso papel como igreja, mesmo estando distantes um dos outros. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e que Deus possa estar abençoando a todos nós. Pai, te dou graças por poder compartilhar a Tua palavra, que a Tua palavra possa estar penetrando os corações e possa estar realmente fazendo sentido na vida de cada um. Todos aqueles que estejam ouvindo esse momento de comunhão, que possam, Senhor, estar buscando sempre em Ti tirar as dúvidas, possam estar buscando através da Tua palavra, através da comunhão contigo, o discernimento e as respostas corretas para tudo aquilo que houver de questionamento. Te peço, Senhor, suas misericórdias, Senhor, para a Tua igreja, para o povo da cidade de Blumenau, do Brasil e do mundo, ó Deus. Que as pessoas possam estar enfrentando esta crise, esse momento de doença, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, possa estar segundo a Tua vontade, poupando o máximo de vida, Senhor. Tenha misericórdia também, Senhor, de muitos empresários, trabalhadores que estão no desespero nesse momento. A crise financeira mundial será grande e que as pessoas possam, Senhor, buscar em Ti a paz, Senhor, e o conforto. Não permita, Senhor, que as pessoas entrem em desespero, saiam tomando decisões impensadas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos governantes, para que eles tenham sabedoria nas decisões. Dê sabedoria aos médicos, Senhor, aos profissionais da saúde, para que possam estar agindo de forma correta,
no atendimento aos doentes, ó Pai. Dê sabedoria, Senhor, aos pesquisadores, para que possam de forma rápida encontrar um antídoto, uma vacina, que possa minimizar os danos desse vírus, ó Deus. Te dou graças, Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é